Olá, gente. Bom, começamos hoje o nosso penúltimo módulo e nas duas aulas anteriores nós falávamos sobre os primeiros parágrafos desse tempo e, entre outras coisas, sobre a prerrogativa, né, do existente humano, do Dasein, na colocação da questão ontológica geral, da pergunta pelo ser. Antes de continuar, nessa mesma toada do capítulo 1 e do capítulo 2, vamos recapitular rapidamente o que nós tratamos nas duas videoaulas anteriores. Nós vimos primeiro, no parágrafo 1, o Heidegger coloca que, apesar da gigantomaquia, da luta de gigantes em torno da questão do ser desenvolvida na Grécia clássica, a questão caiu no esquecimento. Ela não só foi tratada de forma inadequada, como ela foi, ao longo da tradição filosófica, sendo deixada de lado como uma verdadeira questão, como um verdadeiro problema. E isso se deve a alguns preconceitos desenvolvidos ao longo da própria história da filosofia em torno do conceito de ser. Um deles, que ele é o mais universal, o que não é mentira, mas não dispensa o tratamento da questão, e como ser é aquilo que é comum a todos os entes, mas não é um ente, entre outros, o conceito de ser é indefinível, como ele é o mais vazio, ele não é um ente, entre outros, então ele não possui um conteúdo essencial, como os entes possuem, e, portanto, ele não poderia ser definido. Com isso, se pretende ter dispensado a questão do ser. E o Heidegger trata de discordar, desde o início, dessa dispensa da questão. Então, a suposta maior universalidade do conceito, a indefinibilidade do conceito e o caráter evidente do conceito não dispensam a colocação da questão. Justamente exigem a recolocação da questão sob uma nova perspectiva, sob novos termos. E foi isso, até certo ponto, que a gente viu nas duas videoaulas anteriores. O Heidegger encaminha a questão procurando definir o caráter formal do questionamento pelo ser, e ele faz isso tratando da estrutura do questionamento. É importante observar que aqueles três conceitos referentes à estrutura formal da questão do ser, no parágrafo 2, o perguntado, o questionado e o interrogado, se trata de traduções, gente? E eu tenho falado para vocês dos problemas e das dificuldades de tradução do Heidegger, não só nas traduções brasileiras. Esse é um tipo de problema, mas tem um outro problema, é que o Heidegger é provavelmente o maior neologista da história da filosofia. O neologismo é um conceito, uma expressão nova que a gente inventa de diversas maneiras. O Heidegger faz isso deliberadamente, mas no uso cotidiano da linguagem, da dinâmica das línguas que a gente invente palavras novas, e por isso o jeito de falar de uma geração às vezes soa realmente antiquado em relação a uma nova geração. Quando a gente é um pouco mais velho, às vezes a gente tem dificuldade de entender o jargão, o jeito de falar específico dos mais jovens, porque a língua ela tem uma dinâmica fantástica e o jeito de significar e as palavras que a gente usa para significar as coisas se transformam nessa dinâmica viva do próprio falar. O Heidegger ele é um neologista porque ele inventa uma infinidade de conceitos novos, porque ele considera que não só a abordagem que a filosofia tradicional faz é uma abordagem encobridora, como a gente já falou em alguns momentos, e por isso aquela tarefa do parágrafo 6 de destruição da história da ontologia, que a gente vai falar mais tarde, mas porque os próprios conceitos são inapropriados para tratar do que ele quer. Por isso que ele não usa a expressão homem para falar do ser humano, ou ele não usa a expressão sujeito para falar da estrutura da subjetividade. Porque os conceitos por si mesmos são encobridores justamente daquilo que a gente persegue. Então, em vez de falar de homem, ele fala em Dasein. Em vez de falar em experiência, ele fala em abertura. E isso acontece ao longo de Ser e Tempo inteiro e da obra do Heidegger em geral, mais em Ser e Tempo. Em relação à estrutura formal da questão do ser, questionado, perguntado e interrogado, para nós, em língua portuguesa, são sinônimos.
Até comentei com vocês na videoaula anterior que para o Tugendhat, que é um filósofo alemão, isso não faz muito sentido. Mas em português faz um pouco menos de sentido ainda, porque se trata de sinônimos, né? Em alemão, são variações em torno da palavra Frage, que é pergunta, questão, né? Então, a questão do ser é Seinsfrage, né? Sein é ser, como vocês já sabem, Dasein. Então, o Heidegger faz um jogo de palavras, o Erfragtes, Befragtes e Gefragtes, que é uma tentativa de formalizar a colocação da questão. A gente sabe que o questionado é o ser, né? Que o perguntado é o sentido do ser e o interrogado é o ente, um ente em especial, que é o Dasein. A gente viu isso, mas é importante fazer essa observação, porque senão parece mais artificial ainda em português do que já no original em alemão, mas é que se trata de muitas possibilidades de jogos linguísticos e de novas palavras, muitas vezes, de que o Heidegger lança a mão para tentar esclarecer melhor aquilo que ele quer dizer, porque realmente ele considera que não só a abordagem dos temas filosóficos na tradição não favoreceu o esclarecimento dos problemas, como os próprios conceitos através dos quais se tentou tratar os problemas filosóficos muitas vezes eram profundamente inadequados, né? Como o conceito de consciência que a gente tratou, inclusive através do Sokolovsky, né? Que é a noção cartesiana de subjetividade, que é assumida pelo Kant, pela filosofia moderna em geral, sem maiores considerações, e é uma noção que nos leva ao entendimento de nós mesmos, como se nós fôssemos esse composto de corpo e espírito, né, ou corpo e consciência, res cogitans e res extensa, e o nosso ser cogitante, a nossa mente, é uma espécie de cápsula vazia que formula conceitos e só por meio de conceitos tem acesso ao mundo. Né? Então, Heidegger sente a necessidade de rejeitar um esquema conceitual inteiro da tradição. E como ele diz no parágrafo 6, mais uma vez, essa rejeição não é um jogar fora a tradição. A destruição da história da ontologia que ele propõe é uma recuperação positiva. Né? Ele usa a expressão retirada de entulhos. Quando a gente retira os entulhos, a gente encontra o que está debaixo dos entulhos. Então, se trata de uma recuperação positiva. Não é um abandono irresponsável de um esquema conceitual em nome de outro. Né? Falar é difícil, ou dizer as coisas de forma obscura, não é algo que tenha valor por si mesmo. Né? Alguma dificuldade, alguma obscuridade aparente que nós encontramos em autores realmente sérios, ela se justifica por uma necessidade de superar um esquema conceitual que tem as suas limitações. Né? Mas isso é uma recuperação positiva, não é uma proposição de forma nenhuma do novo na filosofia. Né? Ele diz, agora não me lembro exatamente qual parágrafo, mas acho que é no 6º também, que a questão aqui tratada não tem nada de novo. Né? Nada de novo. A questão do ser é a mais antiga, do ponto de vista ôntico, inclusive, quando ele fala dos privilégios ali, ou das precedências na questão, né? Para nós, existentes humanos, a questão do ser é a questão fundamental. Nós não só estamos sempre em alguma compreensão do ser, que ele chama de pré-ontológica, né? Uma compreensão não elaborada teoricamente, como nós somos sempre tensionados num questionamento sobre o ser, sobre a natureza do ser, sobre a nossa própria existência. Né? Isso a gente poderia resumir em algumas questões fundamentais que, de uma maneira ou de outra, nos atingem em algum momento da vida, mesmo que nós não tenhamos adotado um comportamento ou um treinamento filosófico ou teórico. Como muitos filósofos dizem, as questões filosóficas fundamentais muitas vezes são aquelas que as crianças são capazes de fazer, né? Perguntar sobre o sentido da vida, sobre a nossa mortalidade, a nossa finitude, e etc. Então, a questão da novidade no esquema conceitual heideggeriano, que a gente já vê aqui desde os primeiros parágrafos de Ser e Tempo, em função dessa necessidade de confronto com a história da filosofia para uma recuperação positiva dos problemas da filosofia. E depois de Ser e Tempo,
O Heidegger faz isso com uma dedicação extrema. A obra do Heidegger tem mais de 100 volumes, se eu não estou enganado, ainda está sendo publicada, a obra reunida, e ele discute com praticamente todos os autores importantes da história da filosofia. Tem um livro sobre Heráclito, tem um livro sobre Platão, tem livro sobre Aristóteles, tem livro sobre Descartes, sobre Kant, por aí afora. Então, ele realmente, essa é uma discussão que está lá no nosso módulo 8, mas eu vou me concentrar, como eu disse para vocês, no módulo 6, inserir tempo, para que a gente aproveite melhor essa leitura dos 2 primeiros capítulos de Ser e Tempo, mas essa é uma questão que é colocada acerca da obra do Heidegger. Para onde que vai o projeto de Ser e Tempo depois de 1927? Porque ele apresenta um projeto de tratado aqui no parágrafo 8 e ele não realiza completamente isso nos termos que ele planejou, né? O que é uma coisa bastante compreensível. A gente planeja as coisas e quando a gente vai realizar, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes do que pareciam. Mas, por outro lado, Heidegger diz que ele nunca abandonou o projeto de Ser e Tempo, né? Ele fez alguns redirecionamentos, mas essa tarefa de confrontação com a história da ontologia, com a história da filosofia, ela continua na sua obra, com algumas mudanças teóricas importantes em relação aos posicionamentos de Ser e Tempo, mas ele diz que, no geral, o projeto de Ser e Tempo nunca foi abandonado. Pois bem, então, retornando, nós víamos que, né, na estrutura formal da questão do ser, ele faz essa esquematização em termos do que é questionado, do que é perguntado, do que é interrogado, mas isso em língua portuguesa nos soa como sinônimos, e tratar isso como sinônimos não nos compromete uma compreensão inicial de um problema, né? Nós temos um questionamento sobre o ser, que não deve ser confundido com um ente. Nós temos um questionamento sobre o sentido do ser, que mais adiante vai ser apresentado como o tempo, né, ou a temporalidade, não no sentido comum, que ele chama o conceito vulgar de tempo, que vem desde Aristóteles, pelo menos numa formulação teórica, né, mas no sentido originário fenomenológico de tempo, que ele pretende apresentar na segunda parte do Ser e Tempo, no outro volume do Ser e Tempo que eu apresentei para vocês lá no início do semestre, quando da apresentação do programa da disciplina. E nós temos o ente que deve ser questionado nessa busca de uma formulação uma reformulação, uma recolocação da questão do ser, que é o Dasein, o ser aí, o existente humano. E falávamos sobre por que esse ente deve ser o primeiro questionado na busca pela resposta à pergunta pelo ser, né? Porque nós temos um privilégio ou uma prerrogativa múltipla em relação a essa questão, né? Nós, diferentemente dos outros entes, esse é o que ele chama de primado ôntico, né? Nós temos uma relação compreensiva com o nosso próprio ser e com o ser dos outros entes. E, além disso, ao existirmos, o nosso ser está sempre em jogo. Essa expressão aparece em itálico várias vezes ao longo do capítulo 1. Isto quer dizer que nós compreendemos, mesmo nessa formulação pré-ontológica, numa compreensão estruturada em torno de preconceitos ou numa compreensão derivada da nossa relação com os objetos do mundo, né, que nós falamos rapidamente, que é uma relação que tem base numa modalização temporal que é a do presente. Então, nós nos compreendemos a partir das coisas com as quais nós nos relacionamos, os entes simplesmente dados, subsistentes. Mas nós, apesar de tudo isso, sempre compreendemos que na nossa existência o nosso ser está sempre em jogo, ele está sempre sendo colocado em questão e nós estamos sempre sendo exigidos no sentido de fazer escolhas, tomar posicionamentos, tomar decisões, responder a situações que até certo ponto dependem de nós e em certa medida não dependem de nós, mas mais ou menos determinadamente o nosso ser é sempre colocado em jogo. Essa discussão que ele faz quando ele fala da tradição. A tradição meio que engessa as nossas possibilidades, mas nem por isso nós deixamos de compreender essa natureza de jogo aberto que é
a nossa existência. Bom, depois disso, o Heidegger parte para uma apresentação daquilo que ele vai considerar fundamental no modo de abordar o Dasein nessa ontologia, na analítica existencial, nessa ontologia preparatória para a ontologia fundamental. Antes disso, o primado ontológico da questão, nós falávamos na última aula também, ele tem a ver com a primazia da pergunta pelo ser em relação às ciências particulares, né, e às ontologias regionais. Então, aí, quando a discussão é ontológica, trata-se claramente de um ordenamento de questões teóricas, né? Certo? Vamos adiante. Bom, nós falávamos sobre esse, deixa eu ver uma coisa, se eu não me engano, sobre esse privilégio ôntico, né, do caráter do nosso ser está em jogo, na última videoaula, e deixamos em aberto algumas questões do parágrafo 4. Eu quero, antes de retomar essa recapitulação, fazer alguma observação com vocês quanto à tradução de algumas passagens. Só um instante. No parágrafo 4, na página 38, o primado ôntico da questão do ser, o texto começa assim: em geral, pode-se definir a ciência como todo de um conjunto de fundamentação de sentenças verdadeiras. Essa definição não é completa e nem alcança o sentido da ciência. Como atitude do homem, as ciências possuem um modo de ser desciente, o homem, que nós mesmos somos. Nós o designamos com o termo ser aí. Eu fiz as observações necessárias ontem sobre a substituição da expressão presença por ser aí. Então, prestem bastante atenção nas observações feitas nas aulas anteriores, nas duas últimas, sobre essa tradução, porque a gente vai abandonar esse termo presença. Então, sempre que o termo aparecer aqui em alguma leitura, eu vou substituí-lo por Dasein ou ser aí. Muito bem. Então, ele diz aqui que a ciência é um modo de ser possível, né, do existente humano. Vejam como é um jeito de abordar bastante diferente o problema. Ao começar uma definição de ciência, ele diz que a ciência é uma possibilidade existencial humana, né? E a noção de possibilidade está diretamente ligada às noções de compreensão e interpretação. Nós somos compreensão de ser. Isso quer dizer o quê? Que nós sempre nos compreendemos como possibilidades projetadas no mundo em que nós existimos. Muito bem, mas no que diz respeito à correção da tradução, é o próximo parágrafo que interessa. Ele diz assim: o ser aí não é apenas um ente que ocorre entre outros entes, né, como os entes que estão simplesmente dados no mundo. Ao contrário, do ponto de vista ôntico, ou seja, em comparação com os outros entes, ele se distingue pelo privilégio de, em seu ser, estar em jogo o seu próprio ser. Aí no texto aparece várias vezes, entre vírgulas, a expressão isto é, sendo. Tá? Não tem no original alemão isso. Então, quando vocês lerem em seu ser, isto é, sendo, estar em jogo o seu próprio ser, podem cortar tranquilamente o isto é, sendo. Vai acontecer mais 3 vezes no mesmo parágrafo. Tá? É importante porque são aquelas dificuldades da tradução que eu já comentei para vocês, não vou ficar me repetindo. Vocês podem confrontar com a tradução do Fausto Castilho, que tem, inclusive, como ela é bilíngue, tem a opção em alemão, página por página, lado a lado. Seguindo. Mas também pertence a essa constituição de ser, do ser aí, a característica de, em seu ser, estabelecer uma relação de ser com seu próprio ser. O estilo dificulta, mas a gente consegue entender o que ele quer dizer. Né? Nós temos uma compreensão do nosso ser como esse projeto de possibilidades que eu falava para vocês. Isso significa explicitamente, de alguma maneira, que o ser aí se compreende em seu ser. É próprio deste ente que seu ser se lhe abra e manifeste com e por meio de seu próprio ser. A compreensão do ser é em si mesma uma determinação do ser aí. O privilégio ôntico que distingue
o ser aí está em ele ser ontológico, né? Então, quando nós comparamos o ser aí com os outros entes, nós percebemos que ele é definido pela compreensão de ser, e isso significa que nós somos ontológicos, ou seja, nós estamos em uma relação com o nosso próprio ser e nós temos uma compreensão do nosso próprio ser. Uma compreensão que nos diz também que nosso ser está sempre em jogo na nossa existência. Comparativamente, isso é uma impossibilidade quando nós pensamos em outros seres, ou outros entes, melhor dizendo, por exemplo, sencientes, os animais que são capazes de ter uma experiência da dor. Tem toda uma discussão sobre isso em certas áreas da filosofia, sobre a inteligência dos animais e sobre os compromissos éticos que nós teríamos com os animais não humanos, né? Existem muitas éticas contemporâneas, muitas ainda fundadas na ideia de que nós só temos compromissos éticos em relação a outros seres humanos, por exemplo, o contratualismo, né? Nós só temos compromissos éticos com outros seres pessoais, que são capazes de reconhecer um conjunto de normas e optar por segui-las ou não. Mas também existe toda uma discussão sobre os nossos compromissos éticos, se eles podem, em que termos eles podem se estender ao resto da natureza. Então, mas não é isso que interessa aqui. O que interessa é que nós podemos fazer uma comparação. Na aula anterior eu falei para vocês sobre o livro Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, em que o Heidegger diz que os animais não humanos são pobres de mundo, enquanto nós somos formadores de mundo, né? Mas nós podemos reconhecer que existe uma compreensão por parte dos animais, que os animais têm desejo de não sentir dor, ou têm interesse no próprio bem-estar, né? Mas os animais não têm uma compreensão, nós poderíamos dizer, do tempo como nós temos, né? Os outros animais é como se eles estivessem aprisionados a um aqui e agora, né? O tipo de memória que tem os animais, ou o tipo de compreensão que tem os animais ainda é algo que a ciência continua respondendo, mas nós conseguimos reconhecer que entre os animais não humanos existe uma espécie de preocupação, entre aspas, nos limites do aqui e do agora. Os outros animais estão circunscritos a um conjunto de leis biológicas que determina que eles têm que se preocupar com alimento, né, com abrigo e com reprodução. Nós, por outro lado, lidamos num horizonte temporal muito mais amplo, muito mais aberto, que inclui questionamentos acerca de nós mesmos e das nossas possibilidades, o que não está disponibilizado, evidentemente, para os outros animais. Muito bem, não se esqueçam de fazer essa correção nesse parágrafo, que trata da questão do primado ôntico, da questão do ser. Por que ela é uma questão primeira para nós? Por que nós não nos perguntamos sobre outras coisas antes de nos perguntarmos sobre o ser? É porque nós temos de saída uma compreensão de ser e de nós mesmos, e temos essa compreensão de que o nosso ser está em jogo, né? Qual é a tentativa de resposta que o Heidegger dá para essa questão? Muito bem, pessoal, indo adiante, na página 39, aqui é uma observação, que tem uma apresentação aqui sobre o conceito de existência, o conceito de existencialidade e o conceito de existenciariedade. Eu fiz rápidos comentários nas aulas anteriores sobre isso e quero só fazer mais um rápido comentário aqui. Na tradução do Fausto Castilho, existe uma inversão entre o existenciário e o existencial. Eu não consegui esclarecer ainda por que ele fez essa opção terminológica, mas na tradução que nós estamos usando, existenciário quer dizer ôntico, referente ao existente fático particular, poderíamos dizer, para entender melhor a questão. A nossa vida é a nossa vida cotidiana. Então, quando vocês lerem a expressão existenciário e existenciariedade, isso tem a ver com o existente humano de carne e osso levando a sua vida. Quando a expressão usada é existencial e existencialidade, nós estamos falando no nível da elaboração teórica e filosófica da ontologia fundamental que é proposta pelo Heidegger aqui. Muito bem.
Para finalizar, pessoal, na página 40, vocês encontram basicamente um resumo dos primados do Seraí e dos primados da questão do ser. Eu vou ler para vocês. No segundo parágrafo da página 40, o Heidegger diz o seguinte. Antes ele diz que é na analítica existencial do Seraí que nós vamos encontrar a ontologia fundamental, que é de onde as outras podem se originar. Na aula anterior também expliquei rapidamente isso. Se nós colocamos mal a questão do ser ao longo da história da filosofia, e tem um primeiro ente que precisa ser questionado para que essa questão possa ser colocada, e esse questionamento é o que ele vai fazer ao longo desse tempo, na chamada analítica existencial, que é a fenomenologia da existência cotidiana. Então, essa analítica, ela se converte em uma ontologia que é base para todas as outras ontologias. Comentei com vocês que, a partir desse tempo, a gente pode pensar num conceito existencial de ciência, num conceito existencial de física, um conceito existencial de matemática, um conceito existencial do que quer que seja, porque nós tratamos de elaborar uma nova ontologia que deve ser fundamento para as outras ontologias que também são colocadas numa perspectiva, não diria equivocada, mas na perspectiva encobridora da tradição. E aí ele começa a sintetizar o parágrafo 4. Em consequência, o Seraí possui um primado múltiplo frente a todos os outros entes. O primeiro é um primado ôntico. O Seraí é um ente determinado em seu ser pela existência. O conceito explicado no primeiro parágrafo da página 39, que diz assim: chamamos existência ao ser próprio, eu corrigi essa tradução na última aula com vocês, com o qual o Seraí pode se comportar dessa ou daquela maneira e com o qual sempre se comporta de alguma maneira. Muito bem. E aí segue. O segundo é um primado ontológico. Com base em sua determinação da existência, o Seraí é em si mesmo ontológico, ou seja, é aquele ser para o qual o ser se coloca como problema. Para o meu cachorro, o ser não se coloca como problema. Você coloca como problema é a fome, é o cafuné, é um lugar para dormir, é a pulga que está coçando, mas o ser não se coloca como problema. Para nós, sim. Então, nós somos ontológicos por natureza. Pertence ao Seraí de maneira igualmente originária, e enquanto constitutivo da compreensão da existência, uma compreensão do ser de todos os entes que não possuem o modo de ser do Seraí. O Seraí tem, por conseguinte, um terceiro primado, que é a condição anticontológica da possibilidade de todas as ontologias. Desse modo, o Seraí se mostra como ente que, ontologicamente, deve ser o primeiro interrogado antes de qualquer outro. É um fechamento, mas acho que, de certa forma, a gente tratou bastante dessas questões nas aulas anteriores. Bom, pessoal, na próxima aula, a gente trata do parágrafo 5, e de alguma coisa do parágrafo 6, e também terei que fazer com vocês algumas antecipações sobre o esquema conceitual que aparece a partir do parágrafo 9, que nós não vamos tratar aqui, pelo caráter da nossa própria disciplina, essa é uma disciplina introdutória à fenomenologia e à hermenêutica, mas eu vou fazer algumas antecipações importantes para aqueles que se interessarem por continuar lendo Ser e Tempo numa oportunidade futura. Por hoje era isso e até a próxima videoaula.